primeiro livro da Bíblia, livro da genealogia, livro dos começos, o Gênesis. Estaremos lendo apenas o versículo 14 do capítulo 22. Capítulo 22, versículo 14. Quem trouxe a espada de Jeová, que corta, mas não sai sangue, então queira manuseá-la junto comigo. Gênesis capítulo 22, já estou lendo o versículo 14, versículo 14, assim está registrado: Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Diga comigo: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz no monte do Senhor. Diga comigo: do Senhor se proverá. Está fraco para muita gente. O Senhor proverá. Eita glória. Obrigado, Deus, meu Pai, por esta leitura, por esta palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, porque já tens falado neste lugar. Estamos aqui na tua dispensação. Queremos continuamente ouvirmos o ecoar da tua voz. Deus poderoso, vai provendo nesta noite os milagres, vai provendo nesta noite aquilo que queira o Senhor prover. Estamos aqui, Senhor, a tuas ordens. Amém, Jesus. Amém. O Senhor proverá saúde, o Senhor proverá emprego, o Senhor proverá casa própria, o Senhor proverá na tua família. Glória a Deus. O tema desta palavra é: o Senhor proverá. Quero extrair esse tema do versículo 14, que horas acabamos de ler. O Senhor proverá. Eu estou orando a Deus para Deus me confirmar esse tema para a convenção. Está na mão de Deus. Se for esse, o Espírito Santo vai confirmar, porque vem um bombardeio de tema na minha mente, mas eu gosto de colocar aquele que o Espírito Santo confirma. Glória a Deus. Queridos irmãos, nosso tempo já está se resumindo, mas porém o texto que lemos vai dizer que Deus, ele vai até Abraão, e Deus põe Abraão à prova. Deus prova a Abraão. Todo crente que Deus quer abençoar, toda pessoa que Deus quer propor na vida dele bênçãos, Deus prova ele, para que depois Deus possa aprovar. Ninguém consegue passar no concurso público, ninguém consegue galgar um privilégio na hierarquia, que seja eclesiástico ou secular. Ninguém consegue conquistar algo sem que antes passe por prova. Ele estuda, ele pesquisa, ele vai se esmerar em estudar acerca daquele assunto que ele interessa, para uma pós-graduação, para um bacharelado, qualquer coisa que ele está lutando em prol de conquistar. Então, se ele estuda, no final dos estudos ele vai fazer uma prova. A mesma coisa quem quer obter uma CNH, ele vai estudar, ele vai fazer as provas. Se ele for aprovado, ele toma posse da sua carteira de CNH. Em todas as áreas funciona assim. Claro
que Deus se revela para Abraão na sua idade. Deus fala também com Sarai, que depois recebeu por nome de Sara. Deus fala com Abrão, que depois recebeu o nome de Abraão. E Deus disse que daria um filho, o filho da promessa. Abraão já era de idade avançada. Sara, além de ser de idade, ela era estéril, ela não fecundava. Mas quem prometeu foi aquele que faz milagre por excelência. Quem prometeu foi o Deus da provisão. Quem prometeu foi aquele que traz à existência as coisas que não existem. É aquele que confunde a medicina, a ciência. É aquele que tem nas suas mãos todo o poder nos céus e na terra. Então agora Sara, ela sorri, porque ouviu quando Deus disse para Abraão que daria um filho. Ela sorriu. Deus chama a atenção dela e ela disse que não havia sorrido. Ela negou, mas porque estava temente, estava com medo. Mas Deus então confirma a promessa. Quando Sara já está com 90 anos, Sara deu à luz o filho, Isaque. Ora, passa-se os tempos, eu estou resumindo, não estou me atendo aqui nos pormenores, mas estou correndo contra o tempo. Passa-se os tempos, Isaque já era jovem. Alguns pregadores dizem que Isaque era ainda um moço, adolescente, criança, mas à luz da Bíblia, de forma categórica, vale afirmar que quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaque, Isaque já tinha 37 anos. Se não, concordem comigo, a Sara deu à luz Isaque com 90 anos. Sara foi a óbito com 127 anos. Ou seja, Isaque já tinha 37 anos quando Deus pede para Abraão sacrificar. E Abraão pega então 2 moços que era servo na sua fazenda. Deus chama Isaque e Deus prepara os ingredientes, Deus prepara os itens, Deus prepara tudo que seria necessário para ter o sacrifício bem sucedido. E Deus pega lenha, Deus pega cutelo, Deus pega brasa, em outras traduções, fogo. Deus pega a lenha e põe sobre os ombros do moço Isaque. E Deus leva o cutelo e Deus leva o fogo. E então eles partiram, pegaram o jumento, prepararam aquele jumento e foram até o Monte Moriá, o monte mais alto na área geográfica pertencente à cercania de Abraão. Quando eles andam 3 dias permeando, 3 dias de trajeto, ele avista ao longe o Monte Moriá. Já abro parênteses para trazer uma palavra rema para nós outros. Ora, meus irmãos, é bem verdade que todos nós sacrificamos a Deus, mas não há sacrifício sem esforços, não há sacrifício sem sacrifício. Para sacrificarmos a Deus,
temos que nos sacrificarmos também. Foram 3 dias de caminhada de Abraão, Isaque e os 2 moços até o Monte Moriá. Agora Abraão deixa lá no pé do monte, deixa os 2 rapazes e deixa eles pastoreando ou reparando o jumento. E aí Abraão deu uma palavra de ordem, dizendo àqueles moços: ficai aqui, eu e o moço vamos adorar. Depois, escute, ele fala no plural: depois nós tornaremos a vós, tornaremos para cá, simplificando o termo da palavra, nós vamos adorar e voltaremos. Então Abraão estava indo fazer o quê? Sacrificar Isaque. E como ele afirma para os seus servos que eles voltariam, se é que Isaque ia ser sacrificado. Mas Abraão, ele estava otimista, Abraão estava convicto, Abraão estava com fé, que mesmo que ele sacrificasse seu filho, mas Jeová Jireh, o Deus da provisão, iria ressuscitar, mesmo que fosse das cinzas, ele ia devolver ao seu genitor Isaque. Aleluia, glória a Deus. Então eles subiram o monte e andaram bastante até o topo do monte. Quando eles chegaram lá no pináculo do monte, Abraão, ele pega e prepara o altar, prepara o holocausto. Mas uma coisa me chama a atenção, irmão Marconi, é que Abraão, ele ia na frente de Isaque. Abraão levava cutelo e levava fogo. Isaque ia atrás levando a lenha. 3 coisas distintas, inseparáveis, que não pode faltar na vida da igreja, para que o sacrifício seja recebido por Deus. Tem que ter na mão do Abraão cutelo, que simboliza a palavra rema, a palavra de Deus. Sacrifício sem palavra não passa de mero esforço físico. Sacrifício sem palavra não passa de blá 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 ou de movimentos produzidos pelas mentes nervosas daqueles que são sensacionalistas. Todo sacrifício para apresentar a Deus tem que ter cutelo, tem que ter palavra, tem que ter Bíblia. Glória a Jesus. A segunda coisa que Abraão levava era fogo. Sacrifício sem fogo não é consumido. O fogo simboliza o Espírito Santo. Ora, o culto sem o Espírito Santo não é sacrifício. O louvor sem o Espírito Santo não é sacrifício. A pregação, se não for pela inspiração do Espírito Santo, não é sacrifício. Mas eu estou certo, desde o início desse culto, que aqui está sendo apresentado nesse altar o sacrifício a Jeová Jireh. Aleluia. Aqui tem cutelo, aqui tem fogo, aqui tem lenha. Lenha fala de sacrifício. Quem levava a lenha era Isaque. Isaque, na tipologia bíblica, Isaque representa a igreja. Isaque tipifica a igreja. Até mesmo em Gênesis capítulo 24, lá Isaque apresenta ou tipifica a igreja do arrebatamento. Rebeca tipifica, Isaque tipifica Cristo,
Aliás, Rebeca tipifica a igreja do arrebatamento, mas aqui em Gênesis capítulo 22, Isaac tipifica a igreja. Por quê? Porque Isaac tinha lenha. A igreja tem que ter lenha. Vocês lembram da lei do holocausto, lá em Levítico capítulo 8 ou capítulo 6, versículo 13, que todo dia era colocado lenha no altar e o fogo ardia e não se apagava. Toda vez que a igreja coloca lenha, lenha da oração, lenha da adoração, lenha do louvor, o fogo vai arder e não vai se apagar. Então Isaac levava lenha. A igreja tem o sacrifício, mas o Abraão ia na frente do Isaac, porque o sacerdote está na vanguarda, o sacerdote está na frente, e a igreja segue o Abraão, segue o sacerdote, segue o líder. Então vão subir do Monte Moriá. Quando chega lá no monte, na parte superior, no lugar do sacrifício, a Bíblia diz que Abraão, a primeira coisa é preparar o altar, porque sacrifício sem altar Deus não recebe. Tem que preparar o altar da oração, o altar do louvor, o altar do jejum, o altar da consagração. Abraão preparou o altar. Para preparar o altar precisa de esforço. Para preparar o altar precisa de sacrifício. Para preparar o altar precisa colocar as trepes, precisa colocar as pedras. Aleluia. Então ele preparou o altar, pegou a lenha que estava sobre Isaac, que tipifica a igreja, e colocou sobre o altar. Pegou agora o menino Isaac, pegou o moço Isaac, amarrou em cima da lenha, colocou Isaac sobre o altar e amarrou Isaac. Quando ele pega o cutelo, quando ele pega aquele cutelo para imolar, a palavra imolar significa substituição. Quando ele pega aquele cutelo para imolar Isaac, uma voz brada, ele escuta uma voz ecoar, e aquela voz, a Bíblia vai dizer no capítulo 22 que foi o anjo do Senhor. A palavra anjo está com A maiúsculo, a palavra Senhor está com S maiúsculo. Ali era uma cristofania, a própria aparição de Cristo, a manifestação no grego, cristofania no grego, a aparição ou presença de Cristo no Antigo Testamento. Então brada a voz dizendo: não faz nenhum mal, não faz nada com moço, porque o Senhor tem visto, Deus tem visto a tua obediência e Deus tem honrado a tua fé. Significa dizer, parafraseando, que Deus estava considerando o sacrifício consumado, porque a atitude de Abraão, a fé de Abraão, a obediência de Abraão, aleluia, Deus considerou como realizado, consumado o sacrifício pela atitude de obediência. Então Abraão olha para trás. Quando Abraão ouve aquela voz, ele olha para trás e ele avista por trás de uma moita um animal, um cordeiro amarrado pelas pontas. Aleluia! Ali era o substituto de Isaac. Abraão vai lá, pega aquele animal, coloca sobre o altar e ele imola aquele animal.
apresenta em sacrifício aquele animal. Quando a Bíblia diz, o Senhor proverá, essa palavra do versículo 14 foi uma resposta que Abraão deu para Isaque, porque Isaque questionou. Irmão Mário Sérgio, Isaque pergunta para seu pai: pai Abraão. E Abraão disse: eis-me aqui, meu filho, pode falar. Isaque disse: aqui está a lenha, aí está o fogo e o cutelo, e aonde está o animal para o sacrifício? Abraão libera uma palavra rema e disse: o Senhor Deus proverá, meu filho, o Senhor proverá. Eu abro parênteses para trazer de Deus uma resposta para essa tua pergunta. Você tem se perguntado: Deus, o que será de mim? O que será dessa situação? Deus, como eu vou me valer diante de tudo isso que está acontecendo? E Deus está dizendo: o Senhor proverá. Deus, e o que eu vou fazer dessa dívida? Como é que eu vou sanar essa dívida? Ele está dizendo: o Senhor proverá. Meu Deus, o meu casamento que está comprometido, que está fraturado, que está arrasado, Deus está dizendo: o Senhor proverá. Oh meu Deus, o que será do meu emprego? Eu recebi um aviso de demissão, e o que será? Deus está dizendo: o Senhor proverá. Ele vai prover uma porta melhor, um emprego melhor. Você está dizendo: o que vai ser da minha moradia? Eu recebi uma ordem de despejo, eu estou com os dias contados, eu tenho uma palavra para deixar a moradia, o aluguel, o favor. O Senhor proverá para ti. Glória a Deus. Então Deus está dizendo através de Abraão para Isaque: o Senhor proverá, meu filho, o Senhor proverá. E justamente na hora de Abraão sacrificar Isaque, o anjo disse: não mata teu filho, não sacrifica teu filho. E ele olha e vê lá o substituto cordeiro. Aquele cordeiro, ele tipifica Jesus, que substituiu eu, substituiu você. Essa igreja lá do Calvário, era eu e você, éramos nós que deveríamos ou que iríamos ser sacrificados lá no Gólgota, mas Jesus nos substituiu. Jesus assumiu a nossa culpa, Jesus assumiu a nossa sentença, Ele assumiu o sacrifício no nosso lugar. E hoje nós estamos aqui porque o Senhor proverá, e Ele proveu o substituto. Você está aqui hoje porque Deus está provendo para você, aleluia, a providência para esta causa. Jeová Jireh é o Deus da provisão. Ele vai prover no teu celeiro, Ele vai prover na tua saúde, Ele vai prover na tua família. Ah, meu Deus, eu estou liberando uma palavra profética. No mínimo, você já era para ter dado uma rajada de glória a Deus, porque Deus está dizendo: eu estou provendo, eu estou providenciando, eu estou cuidando desta causa. Oh, Rabacandaraia, coloque sobre os pés, que eu quero profetizar e eu quero declarar nessa oração, que hoje marque essa data. Eu não sou levado por emoção, eu não gosto de provocar o sensacionalismo, não é minha formação mexer com o ego
com a sensação, mas quando Deus manda eu abrir a boca para profetizar, eu estou aqui como profeta de Deus. Creia no Senhor, estarei seguro. Creia nos seus profetas e prosperarei. Oh, aleluia! Eu estou profetizando a partir de hoje que Deus está provendo essa causa. Oh, glória! Riba calavachandaraia. Hoje é 22 de outubro de 2023. Levante a mão no nome de Jesus. Marque bem essa data. 22 de outubro de 2023. Assim manda dizer o Senhor: antes que do Calabai 2023 descanse dos braços de 2024. Ricolei mandeva sé calabacumandai. Deus proverá aquilo que você tem pedido, tem buscado, tem clamado, tem colocado diante dele. Ele há de prover. E a do remate coré, e o nome de Deus vai ser exaltado, enaltecido, glorificado. Então receba a provisão dos céus, então receba essa porta aberta, então receba essa casa própria, então receba essa salvação de quem você está orando, receba a libertação de quem você está orando, receba agora essa causa da justiça, receba a provisão dessa causa agora no Ministério do Trabalho, receba essa causa da Bolsa Família, da aposentadoria, do benefício. Eu estou profetizando como homem de Deus. Ai, 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 ai. Uau! Ridabá, comandé. Urabacala vai, dei com vaxandere, que Deus está provendo neste dia que se chama hoje. Deus me deu essa palavra para esta noite, porque Deus está trazendo à existência coisas que estão invisíveis aos teus olhos, que estão longe do teu alcance. Deus está trazendo coisas diante das tuas mãos que é impossível para o homem, mas Deus está agindo, Deus está provendo, Deus está realizando, Deus está concretizando sonhos, Deus está tornando realidade. Receba no nome de Jesus de Nazaré. Diga comigo: meu Deus, em nome do teu filho Jesus, eu recebo, eu tomo posse da minha bênção, Irabacara, do meu milagre. Termina dizendo: em nome de Jesus, eu já te dou graças, porque eu já tomei posse da minha vitória. Então dê um brado de glória, dê uma salva de palma. Aleluia! Receba! Em nome de Jesus de Nazaré, diga graças a Deus. É sério, tome posse, não leva a brincadeira não, porque Deus falou, Deus fez aqui hoje. Já ouvi muito testemunho, e quando Deus fala aqui, Deus cumpre. Quando é Deus, irmão, pode passar céus e terra, mas a palavra ela se cumpre. E eu sei quem tenho crido, e eu conheço quando o Espírito de Deus fala na minha boca. Eu faço minhas palavras daquela viúva. Tenho visto que a palavra de Deus é verdade na tua boca.
Amanhã, culto aqui na casa do Senhor. Irmão, vamos contribuir rapidinho em nome de Jesus, que eu estava esquecendo. Amanhã, meus irmãos, vamos estar aqui adorando, aprendendo um pouco mais da Bíblia, da palavra de Deus. Aqui é com disso, a gente aprende, nem que seja uma fagulha, um pouco nós aprende. Nunca dá de aprender tudo. Quando você vai estudar lá na faculdade, na escola, você demora para começar a ler. Quando eu comecei a ler, eu saí na rua lendo todo o nome de comércio, de casa, lá em Nova Olinda do Maranhão. Eu bruguei a luzinha assim, cheio de lubriga, aqueles meninozinhos barrigudo, comedor de barro. Aí quando eu comecei a ler, aí eu olhava, saía, eu quase não chegava mais em casa. Quando eu saía para a rua, demorava, porque eu saía lendo nome de posto, nome de hotel, nome de casa, de comércio, tudo que eu via. Aí eu via os carros passando, queria ler o nome dos... Pronto. Então a gente vai aprendendo aos poucos. Aí você vem, aprende um pouquinho, daí a pouco você está sabido. Você fica sábio cada dia mais. Porque Oséias está dizendo, Oséias é de lá. Conhecemos e prossigamos em conhecer. É um processo. Conhecer o Senhor, é um negócio que a gente vai aprendendo aos poucos. Eu nunca aprendi a Bíblia do mesmo dia, todo dia eu estou aprendendo. Eu sou um eterno aprendiz. Todo dia na minha oração, Jesus, me ajuda a pregar, me ensina, me dá a tua palavra. Toda a mesma oração que eu fazia quando eu me converti, eu continuo fazendo hoje. E Deus guarde meu coração, Deus, da soberba entrar e eu dizer, eu sei pregar mais do que aquele. Eu sei, isso aí é perigoso. Não. A gente tem que estar buscando de Deus cada dia mais o conhecimento, buscando a graça e a misericórdia. Amanhã estamos aqui em nome de Jesus, amém, povo de Deus?